o nosso estudo pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus de toda a consolação esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amém. Vamos pedir as luzes do Espírito Santo sobre nós. Vamos pedir as luzes do Espírito Santo sobre o nosso estudo, sobre a nossa leitura da sã doutrina, não é? Com também o nosso sagrado magistério, a nossa sagrada tradição. Vem, ó Espírito Santo, ilumina o meu entendimento para conhecer os teus mandatos. Fortalece o meu coração contra as insídias do inimigo. Inflama a minha vontade. Ouvi a tua voz e não quero endurecer-me e resistir, dizendo depois, amanhã, nunca. Mas eu digo agora. Nunca posso dizer isso, Espírito Santo, depois, amanhã. Mas eu quero dizer agora, hoje, neste momento. Não aconteça que o amanhã me falte. Ó Espírito de verdade e sabedoria, Espírito de entendimento e de conselho, Espírito de alegria e de paz, quero o que queres, quero porque o queres, quero como o queres, quero quando o quiseres. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Geralda Souza, boa tarde, Padre, sua bênção, Deus te abençoe e faça feliz. Vá compartilhando para chegar nos seus amigos, aqueles que você tem como seguidores, para começarmos a nossa leitura. Número 83. Tradição apostólica e tradição eclesiais. Vejam, a tradição da qual aqui falamos é a que vem dos apóstolos e transmite o que estes receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus e o que receberam por meio do Espírito Santo. E aqui é interessante. Deixa eu ver o que eu encontro aqui. Porque a segunda leitura hoje da festa é maravilhosa. A liturgia não traz, mas é o próprio Pedro, a carta de São Pedro, que fala que ele é testemunha ocular, que ele viu a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, tem aqui, é 1 Pedro, vamos lá, quem está com a Bíblia, 1 Pedro, primeira carta de São Pedro, só para a gente fundamentar o que o Catecismo da Igreja Católica está dizendo. 2 Pedro, aliás, capítulo 1, versículos 16 a 19. 2 Pedro 1, 16 a 19, está aqui. Vejam o que ele diz, pois não foi seguindo fábulas habitualmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares da sua grandeza. A subida no Monte da Transfiguração, que é o Evangelho de hoje, na festa da Transfiguração do Senhor. Vejam, efetivamente ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando do seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia: este é o meu Filho bem-amado, no qual está o meu agrado. Esta voz nós a ouvimos, vinda do céu, quando estávamos com ele na montanha santa, e assim se tornou ainda mais firme para nós a palavra da profecia, que fazeis bem em ter
diante dos olhos como uma lâmpada que brilha em lugar escuro até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Que maravilha! Olha o fundamento bíblico daquilo que está dizendo, não é? Na liturgia de hoje, na missa de hoje, aquilo que está dizendo o Catecismo da Igreja Católica. E começa justamente assim, dizendo que a tradição da qual aqui falamos é que vem dos apóstolos. Veja, e aquele que Jesus disse, tu és pedra e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Ele nas suas cartas, na segunda carta, como vimos, capítulo 1, versículo 16 a 19, diz que não foi de fábulas, não foi de ídolos. Apesar de sermos acusados pelos nossos irmãos distantes da fé, porque faz parte do cristianismo, de sermos idólatras. Mas o apóstolo está dizendo que esta fé, a fé católica, não foi fundamentada nas fábulas inventadas, normalmente como no comum, no cotidiano. Não foi. Vejam. Mas foi da própria revelação divina e que ele é testemunha ocular, porque ele viu. Que maravilha. Vejam. Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha do Novo Testamento escrito. E o próprio Novo Testamento atesta o processo da tradição viva. Aqui nós já estudamos, né? Já deu para entender, não é? Veja, porque o início da igreja primitiva, os primeiros cristãos, 15 séculos sem as Sagradas Escrituras, ou seja, sem o Novo Testamento. Mais ou menos 10 séculos sem o Novo Testamento. E eles já atestavam pelos apóstolos, ao ouvir os apóstolos, ao ver os apóstolos, vejam, a seguir os apóstolos, eles atestavam que esta tradição, ela é viva, ela é eficaz. Quando os apóstolos falavam, parece que estavam vendo Jesus, ouvindo Jesus. Portanto, quando a igreja fala hoje, nós cristãos temos que ver Jesus, temos que ouvir Jesus. Se não fazemos isso, palmas para os primeiros cristãos, porque tinham mais fé do que nós. Palmas para os primeiros cristãos. Por quê? Porque tinha diante dos olhos, eram mais piedosos do que nós. Não estavam perdidos, com tantas ideias, com tantas filosofias, com tantas imagens. Veja, o meio de comunicação, não é? Eu não estou aqui criticando, veja, eu estou no meio de comunicação. Só está chegando até vocês em vossas casas, em vossos ambientes, nos vossos trabalhos, por causa do meio de comunicação. Mas em tudo tem a parte boa e a parte ruim. Eu dizia hoje na adoração, na live que fiz no Instagram, a transmissão da adoração, as orações de libertação, né, que tantos jovens estão se perdendo em sites, em links, em redes sociais, da internet. Senhor, dai um coração puro, sabedoria, discernimento, prudência, vejam, entendimento a estes jovens, para que possa usar essa ferramenta para evangelização. E aqui é interessante que o apóstolo Paulo, sem ter esses meios nenhum, fez o que fez. Vejam, fez o que fez. Imagine se ele tivesse
todos esses meios que nós temos. Mas infelizmente muitos de nós temos tudo isso, temos uma internet boa, veloz, temos aparelhos bons e novos, eficazes, mas a gente não tem a ousadia de postar lá no Face Notícia público, veja, uma mensagem que evangelize. Ao menos um versículo da sua leitura da Bíblia diária que tocou no seu coração. Vou dizer uma coisa, viu? E aqui não é sentimentalismo, emocionalismo, não. Veja, meu irmão, se você está lendo a Bíblia, que você costuma meditar todos os dias, e que aquela passagem tocou o seu coração, saiba, se tocou o seu coração, tocará em muitos corações. Porque existem milhares de pessoas. Primeiro, nós somos todos da raça humana. Temos todos os sentimentos, afetos e emoções. Estamos vivendo aqui no Brasil e no mundo na mesma situação de isolamento social, quarentena, veja, de medo, de fobia, de pânico. E se tocou o seu coração, o mesmo Espírito que tocou o seu coração pode tocar em muitos corações. Por que não partilhar? É ou não é uma forma de evangelizar? É ou não é uma forma também como o apóstolo dizer: eu sou testemunha ocular. Eu fiz a experiência com Cristo. Ele me tocou. E pode também tocar em você. Venha cá e fique lá mesmo. Veja. Quando o Boca de Ouro são dois, viu? São João Crisóstomo, chamado lá no início do século III, século IV, quando ele falava, de fato, convertia os corações, mas a língua de Santo Antônio de Pádua está intacta. Boca de Ouro. Não é? Boca de ouro. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Veja o que ele disse. As palavras convencem, mas o testemunho arrasta. O que é que ele quis dizer com isso? Uma pessoa, ao ouvir o seu testemunho, no mínimo, ela vai dizer: se esse grande Deus, se esse Deus Altíssimo, em que eu creio, tocou o coração deste filho, desta pessoa, converteu o seu coração, mudou a sua vida, ele também pode fazer na minha. Sim ou não? Então é importante, com toda simplicidade, com toda humildade, sem espetáculos, sem holofotes, sem rodeios, você está evangelizando. Você tem um Face, você tem um Instagram, você pode ter outras plataformas, você tem blog, você tem WhatsApp, você tem Message, você tem um torpedo, né, que está fora de moda. Você tem um torpedo, você pode estar mandando uma mensagem. Sobretudo você que não pode se aproximar diante daquele amigo que você sabe que está passando por necessidade, que está com uma angústia profunda, que está com a depressão. São formas atuais e modernas de dizer: eu vi o Senhor. Maria Madalena, que é a apóstola da ressurreição, disse aos discípulos na Galileia: eu vi o Senhor, ele apareceu para mim ressuscitado. Esta é a nossa resposta ao mundo, que o nosso Deus está vivo, que a nossa fé não é plantada nas fábulas, nas lendas, nos ídolos, não. É o modo de ir desmascarando essas pessoas caluniosas, que nos ofendem, que nos perseguem. Eu vou estar colocando aqui agora, não é? Veja, as pessoas estão dizendo... J. Carlos diz: boa tarde, padre Edivânio, adoro suas mensagens
e pregações. Obrigado, meu querido. Amém. Também Marli Domingos, padre, eu estava um pouco preocupada com algo que estava acontecendo em minha casa, mas depois da adoração recebi a resposta de Deus, que esperava muito melhor do que merecia. Deus é lindo. Já fazia muito tempo que pedia ao Senhor esta graça, mas tudo é no tempo de Deus. Olha aí. Olha o testemunho. Olha o testemunho. Veja como é atual. Não é? É atual. A palavra de Deus é atual também, não é? A sagrada doutrina. Maria do Carmo diz: credo, eu estou passando muito difícil, me ajuda. Eu mandei para você esse pesadelo, acaba em cima de minhas costas. Deixa eu ver aqui se eu posso configurar. Era de novo: eu estou passando um momento muito difícil na minha vida, pelo amor de Deus, me ajuda a fazer que essa mulher pare de me aperrear. Vamos ver aqui, né? Mas vocês me ajudam, pelo amor de Deus, está muito aperreada. Vamos rezar, não é? Maria do Carmo, né? Eu estou passando um momento difícil, me ajuda. Ela está pedindo ajuda. Vamos orar por esta irmã. Eu não sei o contexto, não é? Ela vem nos seguindo, mas eu não sei o contexto dos seus aperreios, da sua situação. Que mulher é esta? Mas a gente vai colocar na presença do Senhor. Eu vou rezar nos meus momentos de oração, nas minhas lives, não é? E todos aqueles que ouviram o pedido de ajuda da nossa irmã, vamos orar, vamos rezar por ela. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, prestai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ela está dizendo obrigado. Deus abençoe, Deus faça feliz, não é? O Joeliton Batista, boa tarde, padre. Cheguei atrasado, mas cheguei. Foi o que fez a pergunta ontem da tatuagem, né? E hoje me mandaram para mim. Coincidência ou não, eu acho que alguém que estava também nos acompanhando ontem, que acredito que foi a respeito da tatuagem que o padre Fábio de Mello fez, né? Que está no seu Instagram. Veja, essa tatuagem aqui, a abelha que ele coloca assim, para que eu nunca me esqueça de que o mel é fruto de dedicação. Posei definitivamente uma abelha em minha mão. Veja, a gente, meus queridos irmãos e irmãs, tem que ter muita prudência, porque falar de um padre é falar também da igreja. Ele é o filho da igreja. A gente sabe que nós somos humanos, tem muitos padres desorientados, imprudentes, infelizmente. E a gente vem acompanhando o padre Fábio de Mello, que depois que entrou na mídia, no mundo midiático, de fama e de sucesso, ele infelizmente quis se igualar aos outros artistas mundanos e profanos, né? Parece que quis competir. Todo mundo viu aquela reportagem dele no Fantástico, que ele disse que tem uma síndrome do pânico, não é? Terrível. Ele é depressivo, de 6 em 6 meses ele entra
em depressão, não é? E a doença dele fez com que ele ficasse escondido debaixo da cama. Então, a gente tem que ter misericórdia. Ter misericórdia. Tem que rezar por este homem, por este servo de Deus. É um sacerdote, não é? É um sacerdote. E só Deus e Nossa Senhora, não é? As suas pregações são pregações belíssimas, todos sabem. Aquela direção espiritual que ele fazia, né, na Canção Nova, ajudou muita gente, milhares de pessoas. Os seus escritos também, eu tenho alguns livros dele que gosto, não é? Já li alguns. Escreve muito bem, mas tudo isso porque ele não aceita a morte da irmã por suicídio. Ele disse que ajudou muitas pessoas e não quis e não conseguiu ajudar a sua própria irmã. E esta angústia profunda vem perseguindo ele, que de fato como um monstro, não é? Se ele, infelizmente, os nossos estudos, se a gente não procura a ajuda profissional de outro, não nos ajuda. Ele é mestre, né? Ele é mestre em dogmática, não é? Em antropologia, conhece, não é? Veja, da alma humana, mas infelizmente doença é doença. Independe de fé, viu? Independe de fé. Senão não tinha... Elias, que tinha a plenitude do Espírito Santo do Antigo Testamento, sentou embaixo do junípero, da árvore, e pediu que o Senhor tirasse a vida dele. Ele chegou no terceiro grau da depressão. Quando pensa em suicídio, já está no terceiro grau da depressão. Veja. O Joelito coloca aqui: padre, momento muito difícil. Minha esposa perdeu o emprego, depois eu perdi também. Minha mãe faleceu em junho. Depois, vejam, as pessoas contando as suas situações, não é? Infelizmente, sim. Depois minha sogra faleceu, mas nunca perdemos a fé. Amém, meu querido. Deus abençoe, dê graças a Deus. Ele diz, mas sim, padre, concordo com o senhor e tenho livros dele, mas com o senhor falou e a igreja a qual está ligada. Tá certo? Deus abençoe. E outra coisa, a igreja não aceita isso, não vamos configurar, a igreja não aceita isso, que padre se tatue, não aceita, não está dentro da Sagrada Escritura, não tem fundamento nenhum com a tradição e nem se encontra apoio no magistério. Foi escolha dele, como homem, como pessoa, como humano, como ser humano. Certo? E aí, só Deus e o bispo dele, aonde ele está encardinado, é que deve chamar, e repreender e conversar com ele. Porque, queira que não, ele é um homem público, é uma imagem pública e pode aí abrir portas e portões para tantas interpretações e também tantos seguidores, que ele tem seguidores, milhões de seguidores, possa também estar fazendo essas coisas. E a gente, como a gente viu ontem, é distinguir o pecado da pessoa e a igreja. Marli Domingos diz que o Senhor console vocês. Amém. Amém. Todos vocês. Conceição diz, padre, sei bem o que é uma depressão. Nunca rezei tanto em minha vida, pois minha irmã, por conta do Covid, ela ficou com depressão. E aqui é interessante que vê mais, aí tem dificuldade de abrir, não é? De abrir para a gente ler o restante. Sim, ficou depressiva graças ao padre Veridiano Silva, ela está, se recuperando. Amém. Nós somos para isso, Veja, o padre lá de Frecheiras, que é um distrito de Escada, está ajudando a sair. Amém. É o nosso serviço.
Ruth Soares diz, realmente é muito difícil a depressão, eu sofro com isso. Olha quantos testemunhos, tá bem? Mas vamos voltar para o nosso estudo, senão o nosso vídeo fica igual ao vídeo da live de cura e libertação e da noite, tá bem? Eu convido a vocês, os que não me seguem no Instagram, a estar orando comigo, rezando comigo, para que a gente supere tudo isso, o Senhor nos cure, o Senhor nos liberte. Vamos lá? Aonde eu parei? Sim, na segunda parte. Dela é preciso distinguir as tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais surgidas ao longo do tempo nas igrejas locais. Quando fala aqui em igrejas locais, atenção para não confundir, não é? Porque a gente pode se perguntar, mas na Igreja Católica existem igrejas? Não. Quando fala de igreja local, é cada diocese. Cada diocese. É chamado, não é? A pequena porção do povo de Deus naquela diocese, onde a igreja está todinha, em cada diocese. Por isso que tem um sucessor dos apóstolos, que é chamado bispo. Sucessor do apóstolo, né, que é a presença de Cristo, tendo o Papa que mantém lá a sede em Roma. Por isso que tem um título de Papa, que eles é a figura da unidade e da comunhão. É chamado também de Sumo Pontífice. Pontífice vem de ponte, ou seja, os buracos criados, ele é ponte para superarmos, atravessarmos este obstáculo, tá bem? É assim que a igreja está organizada, estruturada no mundo. Vamos lá? Constitui elas formas particulares sob as quais a grande tradição recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e às diversas épocas. Vamos lá, entender isso, certo? Aqui, não é? É o Concílio Vaticano II que a gente está lendo, que tem 4 constituições, decretos, não é? Estão aqui, ok? É universal, Porém, cada bispo, que é o sucessor dos apóstolos, que tem a plenitude do Espírito Santo, na nossa igreja é assim, viu? A plenitude do Espírito Santo, veja, é o primeiro grau da ordem, primeiro bispo, segundo presbítero, que é padre, o sacerdote, e terceiro diácono, tem a plenitude, ele, por seu discernimento e prudência, ele adapta na sua realidade, aqui na nossa diocese, a Mata Sul Pernambucana, que é diferente da Arquidiocese de Recife, Olinda, ou Olinda e Recife, que é diferente da Arquidiocese de Maceió, que é diferente da Diocese de Garanhuns, que é diferente da Diocese de Caruaru, que já é agreste. Veja, cada igreja no seu local adapta a doutrina, não é? Para vivê-la melhor. Viver melhor. Pegando o gancho, Maria do Carmo de Padre, vai ter oração da madrugada, que o Senhor falou, calma Maria do Carmo, vai ter sim, tá bem? E na live das 21 horas eu darei a resposta, quando eu vou começar, tá certo? Senão a gente vai atropelar o estudo da gente. Essas 2 horas é para o nosso estudo, tá bem? 9 horas da manhã são as orações de cura e libertação. Às 21 horas, 9 horas da noite, as completas e um tema que eu desenvolvo. Mas agora é para o nosso estudo, lendo o Catecismo da Igreja Católica e os nossos comentários. Senão a gente vai fazer a mesma coisa, tá certo? Eu sei que a gente está passando por momentos difíceis, eu sei que as coisas não estão fáceis, né? Mas a gente já está orando. A gente já está. E fé, veja, fé
não é apenas a gente pedir, se cansar, ficar exausto de pedir. Não. Fé é pedir e confiar e esperar a vontade de Deus. Por isso que a gente tem que crescer na fé. Tá certo, Maria do Carmo? Já entregou nas mãos de Deus. A sua situação não está, veja, sendo desprezada por Deus. Nenhuma lágrima dos seus olhos é desperdiçada por Deus. Nenhum clamor seu, nenhuma aflição, nenhuma dor. Agora, da nossa parte, a fé que Ele nos deu nos leva a esperar. Não são 3 virtudes da fé, da esperança? Quem tem esperança, espera. E do amor. Nós esperamos e a nossa esperança nos leva a tomar posse. Veja o que diz a fé. Eu estou mudando aqui segundo a necessidade de vocês, viu? Mas vamos ver o que diz a fé. Não é? Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. O que diz a fé? Vejam como a nossa igreja é maravilhosa e ao mesmo tempo é concreta. É concreta e tem tudo. Vamos lá, 11:1. Olha o que diz. É o capítulo que fala sobre a fé, viu? Tome aí, irmãos. É verdade, Marli e Domingos. É tudo no tempo deles, sim. Vejam, a fé desde a criação até Abraão. Esse livro dos Hebreus, se a gente quiser adicionar com essa primeira parte, é maravilhosa, porque Paulo vai pensar de onde ele está, refletir aqui, né, pela fé, esse caminho que a gente está fazendo. Veja o que ele diz: a fé é a certeza daquilo que ainda se espera. Atenção, oi. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera. Veja o que é a fé. Então, muita gente está proclamando o que é fé errado. Aí eu pedi e recebi, eu tenho muita fé. Oi. E aquele que está esperando o que recebeu não tem fé? Talvez esta seja a fé. Porque está esperando, não se desesperou. Está esperando, não se agoniou. Está esperando, não se cansou. Está esperando, não desistiu. E tem a certeza que vai receber. O refrão do Antigo Testamento é: aguentai as tardanças de Deus. É no tempo de Deus. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga atrás de mim. É a ordem que Jesus dá. Vamos lá, vejam. Não parou aí. A demonstração de realidades que não se veem. De realidades que não se veem. Vejam. E no nosso segundo símbolo, Niceno Constantinopolitano, a gente proclama: creio nas coisas visíveis e invisíveis. Vamos chegar lá. Tem muita novidade, tem muita descoberta. Tem muita pancada na cara, viu? Tem muita cacetada do cajado do bom pastor na nossa cabeça. Muitos desencantos, muitas decepções. E que feliz decepção. Você vai chegar e vai dizer: meu Deus do céu, eu com essa idade toda e fiz tudo errado. Fez. Por ignorância, porque não sabia, mas fez. E por isso que a gente vai, no tempo de Deus, que Ele vai nos concedendo, a gente vai descobrindo. O importante da descoberta, vejam, é para a nossa melhora. O importante da nossa descoberta é para a gente
evoluir, crescer, amadurecer cada vez mais. O segundo versículo diz: por ela, os antigos receberam um bom testemunho de Deus. Pela fé, compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Daquilo que não se vê. De uma só palavra, ele fez tudo e criou do nada. Vejam só. Obrigado, Maria do Carmo está parabenizando. Deus abençoe. Joelito Batista diz: Padre, às vezes não nos queremos passar pela cruz, pois é na cruz que surgiu a glória. Bem verdade. Graças a Deus. Marli Domingo diz: eu esperei 18 anos, deixa eu ver esse testemunho aqui, por uma graça do Senhor, mas valeu a pena. Veja só. Jacira Joana diz: a fé madura nasce da esperança, cresce na obediência, a palavra de Deus se manifesta na gratidão. Amém, Jacira? Deus os abençoe. Pode comentar aí, pode contribuir, viu? Pode dar testemunho. Pode dar testemunho. Eu disse que não tem pressa para terminar o catecismo da Igreja Católica. E com a graça de Deus, a minha vida está nas mãos dele e eu não pretendo morrer agora, só se ele me chamar. Se ele me chamar, eu vou feliz da vida. Mas porque eu quero, não. O sangue pode dar na canela. Não é? Eu posso ficar triturado, moído em cima da cama. Mas se é vontade de Deus que eu sofra, eu vou sofrer. Se é vontade de Deus que eu padeça, eu vou padecer. Se é vontade de Deus que eu segure a minha cruz, eu vou segurar e vou carregar. Jesus já carregou a cruz dele. Cabe você a carregar a sua cruz. E como o apóstolo Paulo disse, completai, vejam, nas dores de Cristo. Não é? Ou melhor, deixa eu, bobina voltando. Completai nas suas dores, no seu sofrimento, as dores que faltaram na de Cristo. Rita Correia diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Vamos lá? Vejam. O que constitui elas, formas particulares sobre as quais a grande tradição recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e às diversas épocas. Já vimos. É à luz da grande tradição que estas podem ser mantidas, modificadas ou mesmo abandonadas sob a guia do magistério da Igreja. E aqui está a autoridade. Veja. Quem pode mudar? Quem pode adaptar? Somente o magistério. Ah, não é seu fulaninho, não é seu cicraninho, né? Aqui para nós, tem leigos que pensam que tem o Espírito Santo mais do que o Papa, tem leigos que pensam que tem o Espírito Santo mais do que o bispo, tem leigos que pensam que tem o Espírito Santo mais do que o seu vigário, o seu pároco, que vem com conselhinhos de mudança. Com todo jeitinho, né? Aquele jeitinho, me desculpe a gíria, viu? Na macieta, não é? Aquele andar de coelho que não faz barulho, vem com todo jeitinho, vejo, para conquistar, para poder que a gente faça o que eles ou elas querem. Pensa que sabe mais do que o Papa, do que o bispo e do que o padre, o seu vigário. Ah, deveria a igreja ser assim. Ah, deveria a igreja ser assada, ser cozinhada. Não tem um molhinho, não? O molho madeira é tão gostoso. Igreja católica não é cabeça de ninguém. Não. Igreja católica tem uma cabeça. Veja. E o apóstolo Paulo disse quem é a cabeça da igreja, quem é Jesus Cristo. Nós formamos o corpo místico quando ele vê a igreja como um corpo que tem vários membros.
Se um membro adoece, o corpo todo adoece. Mas pela cabeça sana todo o corpo, que é Cristo. É Ele que é o guia, é Ele que é o pastor, é Ele que nos conduz, como o Salmo 23, para as águas que nos refrigeram, para as pastagens. É Ele que coloca as 99 ovelhas seguras no aprisco e vai à procura daquela que se desviou, que está no barranco, ferida. É Ele que põe nos ombros, olha, a história do padre, põe nos ombros como algo mais confortável, que não fere mais a ovelha, e leva para o aprisco junto das outras e cuida com as próprias mãos. Ariane Santos está dizendo, eita poxa. Lau está vibrando, né, Lau? Alves. E Janete está dizendo, graças a Deus, depois dessa live, estou melhor. Meus problemas, gosto muito das palavras do padre. Olha aí, até a doutrina da igreja cura, meu irmão. O magistério, a sagrada tradição, a sagrada escritura curam e libertam das nossas consciências, porque as prisões começam daqui, ó, da cabeça. Manda mecanismo para todo o corpo, para a sua alma, para o seu coração. Amém? Somente que pode mudar é o magistério. No magistério, viu? Por isso os concílios, por isso os sínodos, não é? Papa Francisco já fez sínodo de família, sínodo do jovem, sínodo da querida Amazônia. Vejam. Aí ele falou no magistério, e o documento para nós é a palavra de Deus. Estudar. Eu pergunto, vou perguntar a vocês que estão me acompanhando, que estão nesta aula, vocês se interessam pelos documentos da igreja? Ficam atentos quando sai um documento, logo preocupado para ler, para ver a atualidade da igreja, o que ela está falando? Veja. Lê mesmo os textos. E agora não tem desculpa, pelo amor de Deus, não me dê essa desculpa. Porque o site do Vaticano está aí. Vatican News. Você tem todas as informações. Todas as informações. E todos os documentos a igreja está colocando lá na íntegra. Veja, eu vou só me afastar aqui. Ó, o último, baixei. Veja, só para vocês verem, vou ler aqui. Na íntegra da instrução sobre paróquia e evangelização da congregação para o clero. Antes, de fato, era um Deus nos acuda para a gente aqui, nos Países Baixos, chamado assim, ter um documento. Vejam, pelo meio de comunicação, o mundo global nos facilitou ainda. Antes somente a Europa tinha acesso. Depois chegava aqui o restinho. Mas agora a gente tem no tempo real, não é? Todo o documento. Só ir lá e baixar. Mas. Nós católicos reclamamos muito de quê? De formação. A minha comunidade não dá formação, o meu grupo não dá formação, a minha pastoral não dá formação. Não dá formação. Quando a paróquia promove a formação, não participa, vai uma vez, 8 não. Vejam, como nós somos contraditórios. Acredito que pessoas já iniciaram essa leitura e já desistiram. Tem novas que estão. Vejam. Quando é estudo, requer esforços. Quando é estudo, requer leitura. Perca de tempo. Vejam. Queimar as pestanas. Não é? Maquinar. Cozinhar, queimar os neurônios.
Aperrear quando eu não estou entendendo. Perguntar. Vejam. Jacira diz o poder da fé e a necessidade de estar desinteressadamente a serviço de Deus são atitudes fundamentais para a vida. E infelizmente não está abrindo o restante. Severina diz, oh glória, que Deus, que maravilha, amém. Vamos para o terceiro inciso, a interpretação do depósito da fé. O subtítulo é o depósito da fé confiado à totalidade da igreja. Totalidade da igreja. Eu já quero pensar nesta palavra, em totalidade. Católico, igreja católica, ou seja, católico quer dizer universal, quer dizer total. Vem de uma palavra grega que se chama katalon. Quer dizer, totalidade da fé. Totalidade. Por isso que nas igrejas particulares tem toda a totalidade da fé. Vive a fé todinha. E por isso, em nome de Deus, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, nunca abra sua boca e nunca seja conivente com católico. Veja, mesmo sendo o seu amigo, mesmo estando dentro da sua casa, seu pai e sua mãe, nunca, mas nunca mesmo, é preferível amar a Deus e agradar a Deus do que aos homens. Quando um católico diz assim, eu não gostei desse Papa Francisco, eu gostava do Papa Bento XVI porque era intelectual. Eu gostei mais desse Papa Francisco porque ele é mais popular, ele é mais sorridente. O Papa Bento XVI era sisudo, era muito sério. Isso não é fé católica. Quem diz isso é herege. Pare de fazer esses comparativos e essas escolhas. A fé é total. E o que é palavra de Deus, uma coisa leva a outra, viu? Uma coisa está linkada e ganchada com a outra. Se palavra de Deus para mim é o magistério, é a tradição e as sagradas, seja a escritura, então eu não posso, né? Eu amo esse Papa. Esse Papa é muito social, ajuda muita coisa. A igreja estava faltando isso, mas essa coisa de Nossa Senhora, eu não gosto de Nossa Senhora. Não gosto de Nossa Senhora. Você é herege. Você é um pagão batizado. Você tem cabeça de protestante dentro da igreja católica. E porque você está dentro dela, reveja a sua fé. Talvez você esteja na periferia da igreja católica e não sabe. Atinja o centro da igreja católica para conhecer. Vejam. Meu irmão, minha irmã. É a totalidade da fé viver. Por outro lado, tem também crente, e crente aqui em todo sentido, tem cristão, não é? Que diz que lê o Evangelho, mas lê o Evangelho como? Vou pegar outra Bíblia aqui, viu? Outra tradição que, graças a Deus, eu tenho todas as tradições. Essa aqui é a TEB, a tradição ecumênica, veja, católica. Tem gente que vive o Evangelho de buracos. Como tem católico que vive a sua doutrina de buracos, escolhendo, né, pipocando, pinicando a sua fé. Tem gente que tem a fé toda pinicada, não é? E não sabe o que tem. Tem gente que vive também o evangelho assim. Igual aquela magia que os carismáticos, né? Eu sou né, o padre referencial da diocese da Renovação Carismática Católica. Eu oriento. Mas para falar a gente fala. O bom é que fala logo de casa, né? Tem carismático, e se você já fez isso, né? Diz assim, fecha os olhos e diz, vou ver o que a palavra de Deus me diz hoje. Olha,
aonde o dedão parar, é palavra de Deus para mim. Você já fez isso, meu irmão? É viver um evangelho de buracos. Não é? É viver. E um colega meu, brincando, disse que foi fazer isso, caiu na introdução. Introdução do evangelho não é palavra de Deus. E ele disse, e agora? Veja. Aí ele disse, não. Aí foi fazer de novo. Uma ou outra, quando pegou e disse, se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. Ela disse, não é isso que eu quero não, para hoje não. Não é palavra de Deus para ela hoje. Vejam, não se pode viver palavra de Deus assim, de magia, de sorte, como eu vou pesquisar o que o meu horóscopo diz. Eu fico pé da vida quando a pessoa diz, eu sou de leão, não é? Eu sou de peixe, eu sou de escorpião. Não, você é de Cristo. O apóstolo Paulo disse que você é de Cristo. Eu não sou de Apolo, eu não sou de Pedro, eu não sou de Paulo, eu sou de Jesus Cristo. Eu não sou de Jesus Cristo. Tem gente que vive como se fosse de escorpião mesmo, não é? Dando ferroada nas pessoas. Tem gente que vive como peixe, porque o peixe está no bar aberto e não vale nada. Não pertence a ninguém, só é lançar a rede e pegar. Tem gente que vive assim, não é? Tem gente que vive como leão, selvagem, na selva. O mundo para ele é selva. Olha aí a minha interpretação de quem vive, não sai de casa, uma fé supersticiosa, não sai de casa quando não consulta o seu horóscopo. Você é tão grande diante de Deus. Veja, você tem um Pai, o Filho, o Espírito Santo, tem as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, tem o Divino Espírito Santo, tem Nossa Senhora como mãe, tem a Eucaristia e se passa para essas coisas. Não é? Igualmente, pessoas que vai fazer a fezinha. E é ridículo, porque chama de fezinha, jogando em jogo de bicho, jogo de azar. Vou fazer a fezinha hoje. E a fezinha em quem? No macaco. A fezinha no cachorro. Não. A fé é uma virtude dada por Deus. A fé é de Deus. É de Jesus Cristo. É do Espírito Santo. Não é do macaco, do periquito, do papagaio, minha gente. E são os cristãos que fazem isso, viu? Fazem uma mistureba da fé e fica tomando todo dia. Cuidado para você não fazer misturebas de fé para tomar todos os dias. Cristão assim, a minha análise é clara e objetiva. Não se salva. Não será salvo, porque serve a dois senhores. Porque fica, não é, em cima do muro. Porque serve a Deus e ao demônio ao mesmo tempo. As coisas da igreja e as coisas do mundo. As coisas sagradas e as coisas profanas. Eu estou de bem com a vida. Eu estou de bem com a vida. Mas o fim será trágico. O fim será trágico dessas pessoas. Tá bem? Já vai dar 3 horas, a gente termina por aqui. Eu fiquei só no título. O depósito da fé confiada à totalidade da igreja. Estamos no número 84. Peraí, a gente só viu um número, não foi? 1 hora a gente só viu um número. Tá bem? Jacira Joana diz, não basta ser perseverante e insistente. É preciso reconhecer e confessar a própria pequenez, recorrendo à misericórdia de Deus. Não é? Conceição da Silva diz, eita glória. Lau Alves, essa aula tá boa demais.
Amém, meus queridos irmãos e irmãs. Se tá boa demais, compartilhe, não é? Deixa aí o seu joinha que diz, né? A sua curtida, o seu comentário, para que chegue cada vez mais.